Fala galera, bem-vindos a mais um NPcast, onde a gente traz convidados muito seletos e especiais, gente com bastante experiência, e hoje não vai ser diferente. Essa profissional já bem gabaritada no mercado, especialista em inovação, trabalhou durante muitos anos e continua atuando na área de Martech. Acabou de fazer uma viagem, 6 meses em 6 países diferentes. Ela vem trazer para a gente o que está acontecendo, China, Japão, Suíça, Itália e outros países em termos de tecnologia e inovação, mas o currículo é tão grande que eu gosto muito de deixar a pessoa se apresentar. Fernanda Saff, muito obrigado pela sua presença aqui no NPcast, seja muito bem-vinda. Fala um pouco aí, quem é você? Bom, gente, boa tarde, né, para todo mundo. Obrigada, Rafa, pelo espaço. Super empolgada aqui, gente. Depois de 6 meses rodando 6 países diferentes, né? Pude cruzar um pouquinho aí da minha carreira com o mundo que está acontecendo lá fora. Então, eu comecei minha carreira lá atrás, liderando o Centro de Empreendedorismo do BMEC, né? Participei e liderei algumas imersões internacionais, uma delas com o Warren Buffett, né? Esse elemento surpresa aí é interessante, porque logo que eu comecei minha carreira, o empreendedorismo ainda era muito novo no Brasil. E eu pude liderar essa conferência junto com, né, alunos de Harvard, MIT, Columbia, Yale. E na sequência, né, na hora que eu pisei no Vale do Silício, que era um dos movimentos que eu tinha que fazer lá fora, eu me encantei pelo Google e acabei aplicando para uma vaga para ser analista júnior na época, mas acabei indo para uma vaga temporária de 6 meses, onde cloud era muito novo e eu entrei para fazer todas as campanhas globais de branding para lançar cloud na América Latina, olhando para Enterprise. Então, isso foi um presente para mim, né? Porque, obviamente, eu peguei uma tecnologia que, na época, imagina, todo mundo usava o Office da Microsoft e eu tinha que educar vários públicos, várias pessoas de várias empresas e segmentos diferentes para usar cloud. Na sequência, participei da expansão do Burger King aqui no Brasil. De novo, né? Uma empresa gigante americana chegando aqui no nosso país, né? Sim. Super próspero. E fazendo toda a inteligência para a gente abrir lojas, né? Em rua, shopping, supermercado, posto de gasolina e fazer essa expansão acontecer de uma forma inteligente, né? Sempre entendendo como que a gente otimizava os investimentos que a gente tinha junto com a Burger King Company Miami e também com a 20 Partners. Bom, depois mudei um pouquinho mais de mercado e aí fui trabalhar com uma coisa que eu amo, que foi moda. Quase 4 anos trabalhando com moda, né? Fui responsável ali pela linha de óculos, né? Da Osklen e da Stern. E fazer toda a estratégia de venda, né? Não só importar da China e da Itália os óculos, mas também fazer toda a estratégia de trade marketing e e-commerce também para a gente poder vender mais. Uau. E-commerce estava começando, isso aí já tem o quê? 10 anos, né? Na sequência, o Oscar falou, vamos começar a investir em startup, vamos pensar aqui em novos negócios, me ajuda com isso? E aí, mais um presente, né, de trabalhar com esse ídolo, que é meu ídolo até hoje, no sentido de trazer novas fontes de receita, né, para dentro dessa marca. Depois de quase 4 anos, decidi retornar para São Paulo numa oportunidade do Itaú para ser a pessoa de produtos digitais do iCarros, montando o time do zero, tecnologias de AI, Big Data, Machine Learning acontecendo lá em 2016. E depois de quase 2 anos, ingressei no mundo de telecom. Então, eu mudei muito de mercado, né? Muitas indústrias bem diferentes. Muitas indústrias. E nessa função, né, de mudar de mercado, a adaptabilidade sempre me questionando e me desafiando para eu conseguir integrar modelos de negócio, gerar novos modelos de receita e entender também como é que a gente educa públicos para consumir o nosso produto, conectando marca, cliente e produto o tempo todo, né? E hoje a gente fala muito de Omni. Então, nessa virada de Claro para Vivo, que aí eu insisti um pouquinho ali, né? Foram quase 5 anos no mundo de telecom. Fui fazer inovação de verdade na Vivo, construindo o ecossistema de IoT Big Data da Vivo para a gente tornar a Vivo global e sair de uma visão de telecom para tech. E foi super interessante porque a área que eu fazia parte era uma área super sênior, né? No B2B. E quando você pensa em enterprise, você pensa, mas o que você vende? O que a Vivo vende para outras empresas? É banda larga, internet? Cara, a gente vendia tecnologia e solução com muito Big Data por trás, né? Muitos dados trabalhando para a gente se inserir em cadeias de valor complexas. Isso quer dizer setor automotivo, setor financeiro, né? Food tech, fintech.
Então, foi uma virada muito grande na minha carreira, onde a nossa área, que faturava 1 bi, virou 3 bi, então virou um unicórnio dentro da Vivo, e fez o spin-off, né, para uma empresa focada em IoT, só que muito focada no mercado de agro também. E aí, nesse movimento, eu acabei saindo, né, fui comprada por outra empresa, passei 1 ano lá, né, montando toda a área de marketing, produtos, etc., pensando sempre em nível global, né, com essa exposição global. E aí, cara, de 1 ano pra cá, né, eu venho nesse movimento de empreender, então eu empreendi, tive uma startup pet ano passado, né, fui co-founder de uma startup pet. E também entrei como consultor e board member advisor em algumas empresas, onde eu dou consultoria de marketing, produto, treino time, faço a galera sair um pouco ali do óbvio, né, e a China me levou para esse mundo que é... Quer dizer, eu acabei indo para esse mundo da China, né, que é exatamente ver como a inovação acontece e como que a gente traz isso para o nosso dia a dia como profissionais de marketing, produto, inovação e growth. Muito bom. O que tem muita gente que confunde esse conceito de inovação, né? O que você diria para a gente? O que é inovação de uma forma prática e simples para as pessoas entenderem? Para mim, inovação é você ter um olhar apurado para coisas que estão acontecendo no mundo e ter referência para conseguir pensar no roadmap de produto, por exemplo, né, que é muito a minha área, e conseguir aterrissar aquilo ali em entregas que você tem que fazer para gerar aquela inovação em modelos de negócio e ecossistemas complexos, mas sempre pensando numa cadeia de valor completa. Então, às vezes você não precisa inventar a roda, né? Inovação, às vezes, é mudar o modelo de oferta que você tem, é transformar um contrato que, putz, o cara às vezes quer cancelar rápido, ele não consegue. Então, é pensar como o Spotify, pensar como a Netflix, o Airbnb, né? E tantas marcas aí que estão ensinando pra gente a remodelar negócio e, ao mesmo tempo, trazer novas referências para dentro do nosso próprio negócio. Acho que inovação é esse olhar mesmo. Legal. Muitas pessoas encaram a inovação como sendo algo que precisa ser muito grande, muito complexo, e não é isso, né? Bacana. Não necessariamente. E de onde surgiu, em que momento aí da sua profissão surgiu esse gosto por inovação, conciliando a questão de produto? O que te motivou aí a seguir esse caminho? Sendo bem sincera, assim, Rafa, desde que eu comecei minha carreira, eu fui testada de várias formas. Então, eu sempre me posicionei como uma empreendedora corporativa, apesar de ser executiva. Muito legal. E isso me levou a encontrar novos caminhos para fazer o meu trabalho de forma diferente, obviamente, né, me destacando ali numa coisa ou outra. Mas acho que o principal é você conseguir conectar rápido ideias, né, que estão ali no PowerPoint, o que está acontecendo no mundo, e você conseguir tangibilizar aquilo, de fato, num produto, né? E aí eu mocapeava tudo. Eu acho que o mocap, ele me ajudava muito nisso, mas eu precisava enxergar... assim, eu queria fazer com que as pessoas enxergassem como eu enxergava aquela possibilidade, aquele produto, aquele app, aquela experiência. Então, eu falo muito de sai de preço e vai para valor, sai de produto, vai para experiência. E quando você entende a cadeia completa e as pessoas entendem o valor delas, né, naquele processo, fica muito mais fácil de você conseguir inovar do que, tá bom, agora aperta o botão e faz isso. Exato. Então, na hora que você une, né, produto, marketing, growth e inovação ali com tecnologia de ponta apoiando, você consegue sair na frente de diversas formas. E aí, você decide, então, ir para 6 países diferentes, cai na China estudando sobre ecossistema digital, retail tech, super apps. Então, fala pra gente como é que foi isso e a gente vai entrar em alguns assuntos mais específicos aí com relação à China, que tem muita coisa pra gente falar e a galera entender que esse mundo ainda vai dar uma chacoalhada com esses caras. Então, como é que foi aí essa imersão sua, Fê? Bom, primeiro que eu decidi 2 semanas antes, né? Tinha acabado de voltar da Itália. E aí, 2 semanas antes, eu falei assim, gente, tem uma imersão aqui e tal, de uma empresa. Cara, acho que eu vou com essa turma aí pra ver o que eles estão fazendo. E era um programa bacana, só que a gente não sabia muito bem pra onde a gente ia. Sabia o tipo de empresa que ia, mas não sabia se era o TikTok, se era Tencent ou se era Baidu. Sim. Eu falei, bom, vamos jogar nessa e vou entender o que esses caras estão fazendo lá fora. Então, eu decidi, entrei em contato com essa empresa. Né, era um grupo de 40 executivos. Isso foi super interessante, super enriquecedor também. E a ideia, assim, de explorar a China é porque a China tem um ecossistema digital muito apurado, onde ela sai daquela visão made in China e ela vai para o copy from China.
Então, na hora que você vê um país de 2 bi de gente, praticamente, onde 900 milhões de pessoas consomem online, você fala assim, cara, tem muita grana na mesa que a gente não tá vendo. E a gente tá deixando aqui. Por que lá funciona e aqui não? Então, na hora que a gente entra nesse mundo e entende como é que funciona essa relação entre, né, o chinês com a inovação, com a capacidade de execução dele, rápida implementação, e aí você fala de super apps, de retail tech, cara, você aprende da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por quê? Se você sair de casa com dinheiro na bolsa, né, pode ser quando você quiser, achando que você vai comprar alguma coisa, você não vai. Por quê? Existe um duopólio na China hoje, que é o grupo Alibaba e o grupo da Tencent, né? E o que acontece entre esses dois caras? Você vê como é que um app, que era uma fintech, que é o Alipay, né, vira um super app onde ele traz diversas facilidades para você. E isso é super interessante porque, cara, eu passei um perrengue, né, no meu último dia de China, porque eu fui para o Japão, só que a minha volta era pela China. E eu não tinha mais dinheiro e eu também não tinha internet. Eu esqueci meu chip em algum lugar. Então, se você não tem internet, se você não está conectado, se você não está usando o WeChat ou o Alipay, você não compra uma água numa vending machine. Nossa. Então, assim, é impressionante como a experiência é 100% digital, né? Quando você está falando do teu dia a dia integrado, né, com esses apps. E assim, você não pega metrô, você não pega Didi, que é o táxi de lá, né? Que é o Uber chinês. Você não consegue comprar nada, porque tudo é via QR Code, tudo é via Alipay. E resolveu como isso? Cara, com o tradutor online do Google. O chinês que me pegou no táxi do aeroporto pro hotel ficou louco comigo. Então, esse case foi engraçado, porque foi meu último dia de viagem, eu tava super cansada, nem imagina quantas horas de fuso. E aí, na hora que eu fui pagar, ele, não, do you have Alipay? Eu, putz, não, cara, I'm without the internet. E aí começa, né, aquela confusão. Não, mas qual que é o hotel? E aí, 3 hotéis com o mesmo nome do hotel que você tem que ir, né? Que eu peguei um ali do lado do aeroporto. Então, foi uma confusão. Mas é isso, sabe? A gente fica dependente de internet, dependente dos dados. E você vê como que essas empresas, né, quando você fala em Alibaba e Tencent, estão se movimentando e trazendo essa versatilidade de modelo de negócio para dentro de apps que são impressionantes. Porque você imagina o WeChat. O que é o WeChat, gente? É uma rede social. E virou uma fintech. Eles fizeram o que o WhatsApp está tentando fazer há anos aqui no Brasil. E claro que não vai funcionar. Ou não funciona por quê? Lá, o sistema financeiro é fechado. O governo é sócio dessas empresas. O governo estimula a inovação. Então, a gente tem essa dificuldade de digitalizar tudo aqui. Porque hoje a gente também não tem um super app. A gente não sabe ainda quem vai ser o super app brasileiro. Ah, mas é o Mercado Livre, é a Globo, é a Vivo, é o Itaú, é o Nubank. Putz, não dá para saber, né? Então, a gente tem que pensar exatamente como que a dinâmica da China funciona, porque o mercado consumidor da China é o chinês. Hoje, né? E agora, de 10 anos para cá, eles fizeram o que os Estados Unidos demorou 177 anos para fazer, que é realmente ter essa capacidade de inovação, sabe? De implementação, low code e tal. Sim. Então, super interessante. Isso é impressionante. Eu estava vendo alguns vídeos sobre isso e a transformação da China, quando você pega década de 90, e aí quando eles decidem, né, fortemente sair daquele estilo China de ser que a gente conhece de muitos anos atrás para o que eles vêm fazendo hoje, é uma coisa incrível. E você falou um pouco aí do WhatsApp, de quem pode ser isso no Brasil, Alibaba, Tencent, porque tem muita coisa que a gente consegue extrair aí, né? Do ponto de vista de tecnologia, de inovação, de informação, de agilidade, de escala. Fala um pouco mais pra gente, né? O que você viu e o que a gente pode também eventualmente trazer pro Brasil, né? Em termos de bench. Legal. Assim, eu acho que quando a gente pensa, né, em Alibaba, Tencent e ByteDance também, né, vindo aí com o TikTok com 5 bi de usuários no mundo, a gente começa a entender o seguinte, você tinha ali o Alipay, que é um meio de pagamento e que virou um super app porque ele tem 1000 facilidades. Ele deixa de ser um e-commerce, né, porque o Alibaba cresceu como um e-commerce, né? Tem AliExpress, etc. Então, ele deixa de ser um e-commerce e passa a ser o quê? Uma empresa de dados, né, com tudo muito interconectado. E aí a gente tem a questão da Tencent. A Tencent vem aí com 1 bi de gente consumindo no WeChat.
O WeChat, ele não é só uma rede social, ele é uma rede transacional, ele possui transações financeiras. Então, sai dessa visão só de rede social para um canal de venda e de compra, com transação financeira, onde está ali o tempo todo, eles estão trafegando seus dados, entendendo quem você é, o que você consome, como que ele faz parte da tua rotina. Sim. Então, você vê muita gente conectada o tempo todo nesses dois apps, tá? Seja para comprar, para consumir, seja para poder falar com as pessoas. Então, existe essa interface, né, que sai do mundo off para o mundo on ali e as coisas se confundem um pouco. Sim. Então, quando a gente pensa ali na Tencent, você estava falando de um ecossistema, né, para uma virada que ele era o quê? Ele era uma plataforma. Então, você sai de uma plataforma para um ecossistema, sabe? E aí, quando você fala de ByteDance, gente, é impressionante a ByteDance, né? Você fala de TikTok, eu não sou heavy user de TikTok, eu sou heavy user de Instagram, mas, assim, na própria China, o que eles fazem? Eles criam espaços de experimentação dentro de loja para micro-influencers e para creators, para que as marcas se conectem melhor com as novas gerações. Nossa, então, que massa. As próprias empresas chinesas se aproveitam do conflito geracional que existe lá, né? Onde as pessoas mais jovens não querem trabalhar como os pais. E por isso que a Creators Economy surgiu. Então, quando você para pensar nisso, você vê como que tudo está super interconectado. Você fala assim, gente, falando de TikTok, o TikTok é mal usado no Brasil, né? A gente usa errado no Brasil. Por quê? Aqui virou um canal de dancinha, de engajamento, quando na verdade lá é um mega canal de venda. Aliás, não sei se vocês viram ontem, né? Mas a Boca Rosa vendeu numa live, gente, 5 milhões em poucos minutos de live. Quantas pessoas online o tempo todo ali? Foi impressionante, assim. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. Em termos de funcionalidade, que você me perguntou, é muito fácil, com os modelos que eles têm hoje, essa versatilidade toda de mini programas dentro de um super app, você virar meio que uma OLX dentro do TikTok. Então, vou vender o sofá da minha casa, vou vender minha geladeira e tal. Só que isso funciona bem lá porque o ambiente é controlado, 100% monitorado. E a gente está num país que é um dos top 5 do mundo mais fraudulentos, né? Eu trabalhei com a CertSign, então a gente viu isso também. Você tem México, você tem Argentina, você tem Brasil, países extremamente fraudulentos. Então funciona aqui? Não sei. Mas qual que é a ideia da ByteDance? Criar um futuro com inteligência artificial. Então ela não se posiciona como um canal de entretenimento, como uma rede social, a ByteDance. Por quê? Porque dentro do grupo, ela tem lá, sei lá, 50 empresas dentro dela, não sei o certo número, mas ela vai fazendo discovery de produto de um lado, ela cria uma oferta hiperpersonalizada para você, porque ela entende quem você é a partir do momento que você usa o TikTok. E aí, todos esses dados, a inteligência artificial que está por trás, vai conectando tudo a ponto de você falar assim, nossa, cara, pensei nisso e o app me trouxe isso. Sim. Coisa que o Google já vem fazendo há muito tempo. E ela vira um canal de search lá fora. Porque não existe, gente. Google na China não existe. O WhatsApp, se você não tem uma VPN funcionando ali, né, por trás, você não acessa o teu WhatsApp. Nem acessa. Não entra. Nem acessa. Você tem que ir para lá, para a China, com o Alipay programado já para garantir e com a VPN. Então, é um sistema extremamente fechado, onde você tem que se movimentar conforme a cultura deles. Já sei com quem eu vou pegar as dicas que eu falei hoje de manhã. Eu tô doido para ir para a China e entender como é que funciona isso tudo. Tem que ir. Ó, precisando de dicas aí, daqui a pouco ela fala o Instagram aí, vocês vão bombardear o Instagram dela com perguntas sobre a China. Bom, e aí, só uma observação, eu venho acompanhando várias palestras assim do TikTok e desde o lançamento, vem evoluindo muito, né? Assim, as marcas vêm entendendo cada vez mais a importância ali da plataforma, né? Essa relação com esse mercado. E é incrível, assim, algumas palestras que eu vi, eles começavam justamente falando sobre isso. Gente, vamos lá, TikTok não é uma dancinha, até porque começou a viralizar dessa forma, né? Mas eles têm um ecossistema muito interessante e tem muito que ser explorado pelas marcas ainda aqui no Brasil, né? Agora, falando de desafio, né? Desafio e oportunidade. Você já comentou algumas diferenças, né? entre os dois países.
A parte prática, né? Todo mundo que a gente traz aqui, eu gosto muito da gente ir para o prático. Beleza, tudo bem a gente falar sobre inteligência artificial, a gente falar sobre tecnologia, a gente falar sobre marketing digital. Mas, cara, se a gente não sai daqui com um aspecto prático, né? Beleza, como que isso muda a minha vida hoje e no futuro? E como que isso impacta as marcas e organizações hoje e no futuro? Então, vamos para a prática aqui, Fê. Quais são os desafios que você enxerga para uma implementação, para uma execução na prática mesmo daquilo que você viu acontecendo na China para ser implementado no Brasil? Vou ser bem sincera, eu acho que a primeira coisa é o governo apoiar a gente, né? Tanto em termos de desenvolvimento das próximas inovações, quanto com incentivo também fiscal para isso, porque a BYD ela só chegou aqui porque a China tem um plano de até 2030 ter todos os carros elétricos, né? Funcionando de forma elétrica. Então, assim, a BYD chega aqui com preço bacana para carros, né, que assim, são super valiosos. E no fim das contas, o que acontece? Lá, eles têm um apoio do governo para desenvolver essas tecnologias e começar a briga entre eles. Então, puxando sardinha aqui para o setor automotivo, gente, que eu amo, né? Trabalhei 5 anos inovando no setor automotivo. Eu vejo, assim, como que as empresas, e eu não estou falando só de automotiva, estou falando de uma Huawei, que começou vendendo, né, soluções de telecom, de TI, né, para vários mercados. Depois vendeu, né, criou lá os PDVs para smartphone, vende fone, vende vários tipos de produto, mas começou a vender carro. Então ela identificou que, putz, cara, tá todo mundo indo para esse mundo automotivo, né, revolucionando isso. Também quero ter um carro elétrico. E o mais interessante disso é que quando você pensa em Huawei, você vê ela na frente da Apple. A loja da Apple estava cheia, obviamente, porque é sempre cheia em qualquer lugar do mundo, né? Acabei de passar por 6 países, é sempre a mesma experiência. Só que qual que era a diferença para a Huawei? Eu saí num dia de holiday, né? Lá na China, foi uma sexta-feira, tinha muita gente na rua. É impressionante como chineses de diversas gerações querem saber o que está acontecendo dentro da Huawei. Eles querem sentir como é que é aquele carro, a experiência daquele carro. E aí, depois eu fui para uma outra experiência, que foi a da Baidu, onde eu andei de carro autônomo. Nossa, que legal. Dá um frio na barriga. A gente que Ai, gosta meu de Deus, dirigir e vira. tal. E aí você entra num carro que é 4 de 5, ou seja, dentro de uma escala, ele tá super pronto para dirigir para você e te levar para qualquer lugar. E se funciona na China, funciona em São Paulo. Só que às vezes a gente perde a noção, assim, né? Porque ele tem vários sensores, tem muita inteligência por trás. Quando você entra dentro da Baidu e você vê, primeiro, a qualidade dos carros, os robotáxis, os robobuses, né? Que tem um monte de ônibusinho que, no final, o que eles estão fazendo? Reinventando o veículo como um canal de venda. E eu fazia isso, Nossa, só que numa outra visão, pensando em multimídia. fantástico. Eles estão fazendo o que agora? Pegando minibuses e vira uma vending machine de sorvete. Vira uma vending machine de chá. Vira uma vending machine de livro, de maquiagem. E você começa a ver aquilo e você fala assim, gente, não é possível, cara. Quando você chega no Brasil, será que funciona no Brasil? Caramba. Lembra que a China saiu do bike sharing, né? Que era uma confusão de bicicleta lá nos últimos 10 anos. Para carro elétrico nos últimos, 5, vamos botar assim. Então, na hora que você faz esses paralelos, né? Você vê meio digital evoluindo, sai da moeda e vai para o QR Code, você vê... Gente, é muita coisa, essa economia de creators, né? Por que creators economy surgiu na China? Porque eles tinham um modelo 996. Modelo dos pais desses creators e das avós, né? Dos avós desses creators. Que era o quê? Trabalhar de 9 às 9, 6 vezes na semana. Quem quer isso hoje em dia com a tecnologia ajudando, gente? Não dá, você bota lá o IA pra trabalhar pra você. Ah, eu sou copywriter. Cara, você otimiza teu dia ali e vai pensar em outras coisas. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode trazer pra cá como cultura, mas assim, só pra fechar o conceito do carro, é exatamente isso, sabe? É entender que você não tá limitado só ao teu mercado. E só o que você já faz. É olhar pro novo e falar, nossa, eu consigo fazer isso? Faz sentido ou não? E aí vem o exemplo da Xiaomi. A Xiaomi é super interessante, porque eu nunca liguei muito para produto chinês. Isso foi muito interessante lá. Eu entrei na loja da Xiaomi, eu queria comprar tudo. Por quê? Porque eu entrei lá achando que eu ia ver o SU7, né? Que foi o lançamento do carro que eles fizeram. Aquele carro azul que vendeu 50 mil unidades em 27 minutos de live. Foi incrível. Gente, live shop funciona na China e tá vindo forte pro Brasil. Mas
cara, por que funciona? Porque todo mundo tem um score ali dentro. Então, se eu peguei uma água numa vending machine e não paguei, eles estão monitorando. Se eu atravessei fora do sinal, no lugar errado, eles estão monitorando. A cidade é toda envelopada com câmera. Meu Deus. Os ônibus da polícia tem câmera, tipo, 360, assim. Você passa e você fala, gente, não é possível. Então, assim, o que me chamou a atenção na Xiaomi? Que eles começaram vendendo smartphone, tablet, fone. E aí você olha para um lado, um paredão da loja vira produto de linha branca. Máquina de lavar conectada, geladeira conectada, aspirador conectado, as Alexas chinesas, né? Então, assim, você vê vários robozinhos ali para limpar a casa. E aí você fala assim, gente, como que é isso? Você sabe o que eles fazem, Rafa? Eles investem em 150 startups para poder ampliar o portfólio deles de produto. Caramba. E aí carro surgiu como, nossa, todo mundo indo para esse lado, eu vou também. Só que eles criaram uma fábrica o quê? Quase que 100% robotizada. Sim. Onde o carro é feito. Geralmente você vai, pelo menos quando eu trabalhava no setor com o setor automotivo, era 90 minutos para você produzir um carro. E tinha gente operando ali também. Tem muito robô? Tem. Mas essa fábrica não. Então você vê que, tipo, a robotização, a automação, a inteligência artificial, tudo que vem acompanhando por trás te ajuda do início que você está pensando no produto, fabricando o produto, até a hora que você vende. E eles só conseguem vender um carro em live shop, por quê? Porque eles sabem se a Fernanda é uma boa candidata para aquele carro ou não. Entendi. Aqui, a gente usa first party data, second party data, third party data. E assim, eu até fiz essa pergunta lá, foi até interessante que eu fiz essa pergunta pra moça lá. Eu falei, mas vocês usam? Cara, o que é isso? E aqui, pra gente poder ter uma visão geral, a gente tem que pegar dado do banco, muita coisa. Marketplace, né? Onde o cara mais compra, e você vai comprando dado e vai montando o teu motor ali, teu data lake pra fazer o negócio girar. E você chegou a ver essa linha de produção robotizada lá Da Xiaomi, não. Cara, deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura. Na próxima vez que eu for pra China, eu vou ver. Não achou assustador esse negócio? Câmera pra todos os lados e você... Big Brother. Cara, é monitorado o tempo todo. A sua vida é dado, a sua vida é informação pra alguém te vender. Né? Exato. Eles sabem exatamente quem você é, quanto tempo você tá no país, o que você vai fazer. É impressionante. Bom, nossa, isso me coloca, no mínimo, me coloca pra pensar um pouco. Eu acho isso muito louco, cara. Tem que ir. Muito louco. Exatamente. Tem que ver e entender, né? E sentir o negócio. Só olhando no Google não adianta, juro. Agora, bom, você comentou um pouco, né, dos desafios que a gente tem de informações fragmentadas. Eu preciso encontrar ali, isso aqui eu pego no banco, isso aqui é o meu próprio dado, isso aqui é de terceiros, etc. Mas, beleza. Vamos ampliar um pouco mais essa discussão aqui, Fernanda. Por que você... Primeiro, se você acha que inovar no Brasil é desafiador e se você acha, por quê? Eu falei, né, a questão do governo. Lá o governo está muito próximo das universidades que estão desenvolvendo as novas tecnologias. Aliás, tem um case engraçado, né, que eu fiquei bem assustada. Porque, assim, como a China é muito global, né? Ela faz os produtos e tudo que ela tem hoje, ela faz para dentro do país dela, vamos dizer assim, colocar dessa forma. Você pensa assim, que na hora que vem uma marca chinesa para o Brasil, a gente pensa, como é que eles vão tropicalizar o produto, né? Você fala BYD, e aí você tem os nomes dos carros, e você fala, gente, não, a gente tem que rever esse marketing. Porque se você não tropicaliza, o cara que tem grana para comprar, que às vezes é um fazendeiro lá do interior de não sei de onde, ele não consegue comprar. Não entende a proposta de valor daquele produto. Sim. Então, o desafio para mim no Brasil, acho que está nessa questão do nosso sistema, né? Então, assim, cara, a gente tentou bike sharing aqui, não funcionou porque as pessoas depredavam. A gente tem o desafio de ter o governo perto para estimular o empreendedorismo e a inovação. E aí, o fato curioso que eu acabei pulando é que a empresa que surgiu antes do ChatGPT nasceu na China. Só que eles não fizeram barulho que o americano fez. Portanto, o americano se tropicalizou e pulverizou muito mais rápido do que essa empresa chinesa, que no fim está fazendo o quê? Atuando junto com as startups de lá, com as empresas de inovação e tal, para gerar essa inteligência no negócio. Sim. Então, o desafio aqui está muito em a gente entender, assim, a qualidade dos dados que a gente tem dentro de casa, ter pessoas para pilotar isso também, criar uma cultura data-driven, né, onde a gente tem todo um framework ali para fazer, que geralmente é top-down dentro de uma empresa,
Então, você tem que ter pessoas que estão ali, não que estão fazendo sol de 9 às 6, e sim olhando para fora, né? Colocando a cabeça assim para fora do mercado, falando, gente, o que está acontecendo naquele mercado ali? O que eu consigo trazer para cá? Então, acho que é um pouco disso, sabe? É replicar esse modelo. E as universidades chinesas têm muito incentivo. Inclusive, a gente esteve com o assessor do ministro da Educação lá, né? Exatamente para entender como que eles estão fazendo esse processo lá e como que eles também estão trazendo empreendedores brasileiros para ajudar na China. Uhum. E a gente até conheceu um empreendedor no final, o brasileiro que está lá. Que legal. Bem legal. Que legal. Só aumenta a minha vontade de ir ano que vem, se Deus quiser. Bom, vamos falar um pouco de inteligência artificial, né? Como é que, e dentro desses países, essas viagens que você fez, principalmente aí China, como é que as marcas, elas estão trabalhando, o que você tem visto, né? Elas trabalhando com inteligência artificial para se conectar melhor com o público, com as pessoas. Assim, a gente fala muito de IA, né? Mas a gente esquece que o IA, ele é uma derivação do que a gente já fazia com data processing, né? Com toda a parte de, nossa, eu entendo que eu tenho esses dados aqui. O que eu consigo trazer de produto de dado para dentro da minha empresa? Então, tem alguns cases que eu participei e, assim, vou dar um exemplo do iCarros, né? Porque que eu gosto muito do Itaú, do iCarros, e foi uma fase interessante na minha vida. Lá em 2016, quando a gente começou a pensar em AI, machine learning, enfim, big data, o que a gente queria descobrir? Será que o Rafael que está olhando esse Porsche, esse Fusca e essa Tucson, ele quer um Porsche, uma Tucson ou esse Fusca? Então, a gente começou a criar modelos, né, preditivos para entender o modelo de decisão do nosso cliente. E quando você para pensar nisso em 2016, óbvio que com o IA hoje fica muito mais fácil. Por quê? Porque hoje já não é tão moroso você pegar 50 planilhas de Excel e transformar aquilo num prompt. Uhum. E aí, quando eu penso na evolução do IA, né? Eu falei do IA e tal. Vem, uma pergunta. Como é que as companhias estão criando essa infraestrutura, esse foundation transversal à companhia, onde a gente vai conseguir trazer otimizações para marketing, produto, e-commerce? Cara, tem muita coisa. Então, assim, quando eu penso o que a gente fez lá atrás, que hoje é todo mundo faz, na época era novidade. E agora a gente consegue usar IA baseado em quê? Cara, eu consigo monitorar tudo o que está acontecendo, né? Em torno de TikTok, Facebook e tal. Cara, o que essas empresas têm de dados sobre a gente, eles sabem o que eu quero comer daqui 2 horas. Então, eu penso no hambúrguer, daqui a pouco já me ouviram aqui, porque tem social selling, social listening. Uhum. Então, o IA, ele acontece de um jeito muito natural na China. E aqui a gente ainda está penando um pouquinho, né? Mas a gente está evoluindo também bem, com algumas startups e empresas que estão investindo nisso. Mas, no fundo, o que a gente quer? Entender o nosso cliente, cara. Do início que ele entra no nosso funil, pensando em awareness, até a hora que eu vou reter esse cliente e fazer um upsell, um cross-sell para ele. Uhum. Então, o IA vem acompanhando isso, né? Até um case que é interessante, que eu participei, né, de parte do projeto, foi um projeto da PepsiCo, né? Onde a gente tinha que ter uma visão 360 de como que uma área de Data Strategy poderia auxiliar os processos de todas as áreas da companhia. Super complexo. E é um projeto que está acontecendo ainda, né? Capitaneado pela minha sócia da Changers, que é a Liz. E isso é super interessante, porque no final, o que a gente quer com isso? Usar dado para gerar valor. Usar dado para ajudar, sim, a fazer um market mix melhor para aquele Saint Marché que é ali do Brooklyn, mas de repente o Saint Marché que é dos Jardins tem um lifestyle diferente do cliente. Então, conseguir direcionar isso, sabe? É complexo mesmo, mas, assim, de forma didática, cara, quanto mais dados você tiver em casa e você conseguir processar isso, você vai gerar inteligência para o negócio do teu cliente, ele vai ficar cada vez mais satisfeito. Sim. E, obviamente, né, sair do outro lado vendendo mais e comprando mais de você. Então, a minha visão sobre inovação sempre foi nesse sentido, de olhar uma jornada completa, cadeia de valor completa, sabendo onde eu monetizo, onde que eu ajudo meu cliente a monetizar, né? E, ao mesmo tempo, criando formas de monetização para ele que ele não conseguiria fazer sem mim. Entendi. Então... E no Retail Tech, o que chamou a sua atenção? O que você viu de, uau, isso aqui é difícil, foda, né? É foda, né? É difícil porque eu gosto muito de moda. Então, eu fui com esse olhar, deixa eu entender o que as marcas estão fazendo aqui de fashion beauty. E aí,
imagina, você pega uma marca que é centenária, não sei se é centenária, mas deve ter uns 90 anos aí, idade talvez da minha avó, a Lancôme. Quando você pensa em fashion beauty, né? Você pensa assim, cara, como é que a Lancôme hoje consegue engajar com as gerações mais jovens? E eu vi isso acontecer. Em Sanlitun, que é um shopping que de um lado você tem Dior, Prada, Louis Vuitton e tal, do outro você tem Sephora, aí você tem outras marcas ali mais desconhecidas, umas marcas meio esquisitas chinesas. Mas assim, um shopping super hype, numa área super nobre. E aí você vê a Lancôme fazendo o quê? Um espaço de experimentação. Então, as ativações na China, elas são diferentes do que a gente faz aqui no Brasil. Como funciona lá? Funciona assim, eles criam uma ativação num lugar com bastante fluxo, e as pessoas, para pegar o brinde, elas têm que fazer o quê? Um videozinho no TikTok, né? Então, você tá fazendo o quê? Comprando mídia free. Sim, total. Você tá pedindo para que a pessoa, de fato, engaje com a rede dela para falar do seu produto. E isso é interessante porque eles criaram um conceito de QOC, que é o Key Opinion Customer. Esse cara é a geração ali abaixo da Z, né? Alfa. Já é a geração alfa e tal, a galera ali de 20, 18 e tal, que quer fazer uma grana, né, para começar a vida. E ao mesmo tempo eles querem o quê? Ser reconhecidos pelas marcas que eles gostam. Uhum. Então, o QOC, ele tem uma função de engajar com a rede dele, contando a opinião dele sobre aquele produto. E aí tem um negócio muito interessante que eu vi lá, que é um estilo de uma pop-up store. A gente chama de pop-up aqui, mas lá chama House Nowhere. Que ele é um espaço de ativação super instagramável para TikToker, para creator, onde as pessoas já vão lá para entender o seguinte, cara, deixa eu ver as marcas que estão começando aqui, deixa eu ver se vai bombar. Eles vão lá, passam o dia, super estilosos e tal, eles passam o dia fazendo vídeo, mostrando como é que é o produto, como é que funciona. Até eu dei uma de milênio não, né? Que eu sou milênio, mas... Enfim, eu não sei se eu sou milênio, eu sou... Acho que milênio. Eu sou milênio ainda, né? Ainda. 30 anos. Geração chata. Tô brincando. A gente tem que criticar, porque a gente é meio mimizento. Mas eu mesma fiz essa experiência de colocar um óculos super bacana que eu achei lá. E falei, gente, deixa eu entender como é que funciona e tal. E comecei a me soltar. No final, você respira aquilo. Uhum. Todo mundo que tá ali quer fazer a mesma coisa. Só que tem gente que tem X mil seguidores e você tem, 1.000. Uhum. Então, eles começam a engajar a rede deles, transmitindo opinião sobre aquele produto e vendendo para a marca. Conforme eles vão ganhando, tem até um negócio interessante aí. Conforme eles vão ganhando relevância para a marca daqui a pouco chama eles para um evento, né? Pô, você não quer vir aqui fazer um vídeo e tal? Porque às vezes as marcas menores, né, querem conhecer quem são os próximos influencers. E ela mesma pode ser uma patrocinadora daquele movimento. E tem alguma outra marca, sei lá, do Ocidente, alguma coisa que os caras estão fazendo lá que é diferente, que você já viu? Gente, tem uma marca que eu amo, que é que nem McDonald's. Eu tenho que entrar nela. Eu chego num país, é McDonald's, Nike. Então, eu vou falar da Nike, né? A Nike tem um negócio super bacana lá na China, em Shanghai, que é uma loja de 5 andares. Impressionante. Onde ela tem, assim... Até eu gostaria de mostrar esse vídeo aqui, depois eu te mostro em off. Vocês vão ver depois também. Mas a ideia qual que é? Você entra na loja da Nike, primeiro que a experiência já é totalmente diferente. É um ambiente, assim, que você fala, nossa, eu quero morar aqui, né? E aí, conforme você vai mexendo nos produtos e tal, você vê a organização da loja, você vê como que eles fazem todo o marketing de produto, desmontando a mola do tênis, mostrando como que funciona, como que ela te impulsiona e tal, fazendo vários vídeos super interativos, assim, e trazendo os pedaços do produto, né, num mural super tech, assim, onde mistura Media Out of Home com o mundo que a gente está ali, que é o mundo de experimentação, de personalização. O que me chamou a atenção? Essa Nike, ela é a segunda maior Nike do mundo e a maior da Ásia. Essa Nike, cara, você tem que agendar o workshop para poder estilizar teu tênis. É nesse nível. E aí, óbvio, você faz isso via app. E aí você fala assim, não, gente, não é possível, eu tenho vídeo, eu vou te mostrar. Que legal. Muito legal. Então, essa foi a primeira Nike, assim, que eu vi que faz isso. Né? Já fui em vários Estados Unidos, na Europa e tal, nunca tinha visto. E, óbvio, aquela quadra de basquete super interativa, né? Que tem LED da cabeça aos pés, assim, né? De baixo pra cima. Você fala assim, nossa, cara, e você tá sendo impactado o tempo todo ali com as novidades de produto, com tudo que tá acontecendo no mundo da Nike, lifestyle. Outra marca que me chamou a atenção, e aí foi mais do Japão, né? Só pra gente não esquecer que eu fui pro Japão também.
é a Uniqlo. Porque a Uniqlo é uma das minhas marcas favoritas. É uma marca tipo como se fosse uma Hering. Mas ela tem aquelas jaquetinhas puffs, né? E é super colorido e tal. É para todas as idades. Isso é muito legal também. E eles também criaram no Japão uma loja que é a maior do mundo. Quer dizer, criaram, né? A flagship deles é a maior do mundo no Japão. Ali em Ginza. São 8 andares de loja. 8 andares? 8. Chega a ser cansativo. Caramba. Só que assim, você quer andar pra ver o que tem, se tem alguma novidade, se não tem, porque é diferente de lojas quando você vai na Espanha, quando você vai na Itália e tal. E o que foi interessante é que eles também criaram um espaço de personalização. E o self-checkout, que aqui no Brasil já tá começando, né? Tem na Zara, tem algumas marcas. Mas lá, assim, você jogou a blusa no basket lá, já tagueou, já passou o cartão, você compra em 3 segundos. A gente buga, porque o negócio é tão rápido que a gente buga. E o espaço de personalização, ele vira um espaço para a família ir e para a família também interagir entre eles, né? Então eu vi um casal, eu fiquei observando ali, eu parei para observar. Como uma boa marqueteira, né? A gente está sempre olhando o que a geração A, B, C tá fazendo. E aí foi tão interessante, porque eu vi um casal de senhores, deviam ter aí uns 68 anos. Cara, com o iPad na mão, não, porque eu vou fazer assim, vou fazer assado, não sei o quê. Eles ficaram horas ali, com certeza. Eu fiquei, 15 minutos, mas eles estavam tão empolgados, sei lá, estilizando bolsa, estilizando bag, estilizando blusinha, né? Botando um Garfield. Caramba. Cara! Que louco. O Snoopy, né? Porque o Snoopy é japonês também. Sim. Enfim, aí você fala assim, gente, a gente não tem um espaço desse hoje no Brasil, onde você une gerações. E você via também uma menininha mais nova ali de 12, 13 anos mexendo, eu quero essa, eu quero aquela. Então, que legal. É muito interessante ver como que o conflito geracional, né, que acontece no país, que vai extremamente populoso, né, que agora tá até com incentivo para as pessoas não terem mais filho, né, porque tá super cheio. Numa época passou por, não, vocês precisam ter filho, porque a gente tem que sustentar as gerações mais experientes. Sim. Né? Essas lojas que você foi, como que era a interação humana, assim? Tinham poucos funcionários, poucas pessoas, era mais você na sua própria experiência na loja, você conseguia experimentar, por exemplo, foi na Nike, eu consigo experimentar, eu consigo ter toda a minha experiência sozinho, compro e vou embora, como é que foi isso? Na Nike, especificamente, nessa Nike, eu acabei conversando com um atendente ou outro, então, assim, existem pessoas, mas assim, uma loja com vários andares, né, quantos SKUs não tem ali dentro? Não tem muito vendedor. É meio que self-service, sim, mas na Nike especificamente, acho que por ser americana, né, eles ainda têm a cultura de ter alguém atendendo. E a minha experiência em Beijing, né, na Nike de Pequim, foi horrível. Sério? Foi horrível. Por quê? Porque, diferente dessa, que você vai lá, tem uma mega experiência, personalização, como é que era o nome? Nike by You, né, tem todo um glamour, assim, na de Pequim. A loja lotada. Uma lotada de um jeito. Você olha e você fala assim, beleza, como é que eu vou pagar isso? Aí não tem self-checkout. E aí você pega uma fila, aí começa. Você pega a fila. Chega na fila, aí a chinesa tá atendendo 3 pessoas diferentes. Eu fui até com uma amiga que comprou o mesmo tênis que eu, só que eu comprei mais meia dúzia de coisa, ela comprou mais meia dúzia. Misturou tudo nas sacolas, aí não sabia qual conta que era de quem. Então, assim, foi uma experiência muito ruim. E ali eu vi a China velha contra a China nova. Entendi. Dentro de uma experiência de uma marca americana. Caramba. Então, isso foi, assim, foi disruptivo pra mim, de fato. Alguma outra coisa, alguma confusão ali, além disso também, que você viu de... Cara, que interessante isso. Porque, em tese, você tem McDonald's, né? Padrão no mundo inteiro. Chega lá, você tem McFish, né? Lá fora, você tem... Mas, assim, o McDonald's tem isso também, de ter pratos específicos para aquele público daquele local. E eu trabalhei no Burger King, né? Não sei se eu comentei. E é diferente a experiência. O Burger King funciona melhor que o McDonald's lá. Então, assim, o McDonald's é realmente bem, né? Aqui, eu valorizo, eu gosto de McDonald's. Então, isso me chamou muita atenção, assim. E, cara, a compra é totalmente self-service, mas na hora de pegar o produto, tinha alguém servindo você ali também. Entendi. Caramba, que louco. Posso só mais um ponto? Vai, a gente falou manda. de marca. Eu lembrei agora, veio um flash aqui do dia que eu fui no warehouse da Zara. Isso foi super interessante também. A gente foi mais na área lá de distribuição, né? No Trade Zone de Shanghai. E a gente participou de uma reunião com a empresa que faz logística para Havaianas lá fora, para Salvatore Ferragamo, para Shein.
Uau! Cara, e é uma fábrica, ainda cruzando aí com o que você perguntou sobre... Ah, tem muita gente? Não tem? Imagina, chega aqui no Brasil, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, 500 pessoas dentro de uma fábrica. Lá, todas as... Eu não sei se é empilhadeira que chama, né? São, tipo, robôs que tem uma esteira no chão e eles vão se manifestando ali o tempo todo pra, tipo, tira o produto daqui, bota aqui, joga na caixa e tal. É impressionante. Não tem gente na fábrica. Eu vi 3 pessoas. 3. Eu contei 3. Trabalhando, né? Sem contar as pessoas que receberam a gente. Eram mais 2, assim. Mas uma fábrica quase que, não sei se é 100% automatizada, mas 90% que seja. E assim, só tem alguém ali pra checar. Se de repente ele jogou o produto que tava grudado no outro, dentro da caixa errada. Não, peraí. Aí tem alguém fazendo um double checking ali. Sim. Mas é impressionante. Era tudo bem automatizado. Especificamente de logística ou de produção também? De logística. De logística. Salvatore Ferragamo, Zara, Shein, Shopee também, acho que eles faziam, enfim. Deve ser um monstro a empresa, né? Pra fazer preço. E é de um brasileiro. Sério? O cara é um brasileiro? É um brasileiro. Eu fiquei bem impressionada com ele. Eu conversei bastante com ele. Mora lá há muito tempo? Já tá lá, já tá há bastante tempo. Poxa, 10 que anos, massa. 15 anos, sei lá. Que massa. Bom, vamos lá, Fê. Vamos trazer aqui para o contexto nosso, né? De executivas, executivos, profissionais de marketing aqui no Brasil. A gente fala muito também de empresa grande e a gente sabe que o nosso contexto Brasil somos aos milhões aí, né? De empreendedoras e empreendedores, de empresas médias, empresas pequenas. Então a gente gosta sempre de trazer um pouco desse lado também, né? Nem tudo é Nike, nem tudo é Coca-Cola, nem tudo é Apple. Como que a gente pode pensar do ponto de vista de... Vamos juntar 2 coisas, beleza? A parte de inovação, tecnologia, tudo isso que você viu lá fora. Como que as pessoas podem absorver isso para uma pequena empresa ou para uma média empresa? Gente, eu tô com esse desafio agora, viu? Que eu tô como Board Member Advisor numa empresa lá do Sul. E eles têm vários produtos muito bacanas, atendem inclusive o setor de moda, usam o IA, tem GPT Maker, tem um monte de coisa bacana. Só que qual que é a dificuldade, né? Acompanhar a velocidade da tecnologia. Porque às vezes você cria um RP, um CRM e tal, que amanhã já tá obsoleto, porque você tem um SaaS que faz tudo para você, low code, implementação rápida. Você fala assim, gente, calma. Então como que eu aterrizo isso dentro da minha empresa, né? Eu acho que tem um ponto também que a gente fica naquela ânsia de querer vender do jeito que a gente acha que tá certo. E aí o mercado mostra, não, mas você devia estar falando com esse público aqui. Então, na minha visão, né, quando eu penso em produto, marketing, inovação, growth, eu uno tudo isso. Eu falo assim, se eu não tiver uma visão 360 do que está acontecendo no negócio, onde estamos, para onde queremos ir, vai ficar muito difícil você ter uma oferta para aquele CP correto. Então, isso tem acontecido muito assim, né? Quando eu vou conversar com empresas menores. Por quê? Porque eles fizeram coisas que antes não tinha, né? Todas essas ferramentas aí gratuitas, o AI trabalhando para você, né? O GPT lá, o ChatGPT trabalhando para você. Então, hoje, a gente precisa ter criatividade, mas também rapidez com esse olhar, né? Do que está acontecendo lá fora, como que eu aterrizo isso aqui, mas como é que eu fatio a minha entrega sem perder o time to market? E eu acho que a China tem feito isso muito bem, assim, né? Entendi. Num paralelo com eles. Então, acho que na hora que você pensa em roadmap de produto, eu vou fazer um negócio que vai ter um impacto grande no meu negócio, que vai trazer grana, ou isso aqui é só para poder cumprir tabela? É só porque meu concorrente está fazendo. Eu quero me posicionar como A ou B. Então, acho que tudo isso vem numa visão de estratégia mesmo do modelo de negócio que você tem e como que você quer, né, integrar isso em outros ecossistemas. Né? E quando eu falo ecossistema, pode ser outros mercados, segmentos e tal. Mas o teu addressable market ele tem que estar muito alinhado com o que você está fazendo. E você não pode fazer um produto que você acha que ele é legal. Você tem que fazer para resolver uma dor mesmo. Né? Então, o marqueteiro tem que pensar nisso. Muito bom. A gente fala muito isso aqui também, a questão do planejamento estratégico. Quem é você? Qual a sua proposta de valor? Para onde você vai? Né? Onde você quer chegar? Cara, isso não é coisa de faculdade, né? Isso não é teoria de livro. Se você não tem isso bem organizado no seu negócio, cara... Qual canal você vai usar, né? Como que você dialoga? Qual que é o seu tom de voz?
Quais são os seus canais de venda? Como que é a sua forma de pensar logística, de pensar tecnologia, de pensar comportamento humano? Tem muita coisa envolvida e o planejamento estratégico, né, alinhado à questão do planejamento de marketing também, bem feitos, isso vai te dar um norte, né, para a sua organização. Tem uma coisa que eu vejo acontecendo, que poderia acontecer mais também, pegando um gancho aí nessas pequenas e médias empresas, que são maneiras dessas empresas usarem para entender melhor do seu consumidor, né? Quando, de novo, a gente pega aqui grandes organizações e tal, a gente está falando de milhões de dólares aí gastos em grandes pesquisas, análises e etc. E a gente vai ver a empresa aqui, a pequena do dia a dia, com a empreendedora, com o empreendedor ali fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes ele é o contador, ele é o financeiro, ele é o RH, mas essas empresas não podem definitivamente deixar de olhar para o comportamento do consumidor e entender esse consumidor cada vez mais. O que você diria de forma prática, assim, como que essas empresas podem fazer sem tanto recurso, sem ter tanto dinheiro para poder entender o comportamento do consumidor? Eu acho que esse olhar, assim, de observar, né? Que nem eu falei, eu tava lá no meio do Japão, eu parei 15 minutos do meu dia para observar como que aquele cliente daquela loja tava manuseando o iPad, o que ele tava vendo, o interesse dele. Às vezes você precisa fazer muito pouco, sabe? É um Mr. Shopper, é ligar pro teu concorrente e entender de fato o que ele tá vendendo, como ele tá vendendo. E isso eu levo muito para dentro dessas empresas menores, porque, gente, às vezes eu tenho que ver, por exemplo, o script de venda do BDR, né? A gente tem que montar um playbook que conte a história do produto e não aquela coisa assim, então a funcionalidade é A, B, C, D. Tipo, meu cliente não quer ficar uma hora ouvindo sobre funcionalidade. Ele quer entender as funcionalidades para entender como é que vai ser a experiência dele com o produto. O que ele vai resolver no dia a dia dele. Então, eu tô exatamente nesse desafio, até engraçado, porque deu match aqui com a tua pergunta. Mas existe às vezes, uma limitação da capacidade das pessoas que estão ali batendo meta o dia inteiro e resultado, e de 9 a 6 e tal, que elas não estão conseguindo ver assim, como é que eu faço melhor isso aqui? Porque se eu mudar uma linha do que eu tô falando, eu vou vender 3 vezes mais. Eu não vou ficar uma hora no telefone com uma pessoa, né? Numa videocall com uma pessoa. Em 1 hora, eu vou ter feito 5 calls. Olha que legal. Então, é como que você otimiza não só o produto, né? Mas o go-to-market do teu negócio e tendo uma visão única do time sobre aquele negócio. Boa. Então, eu sinto muito isso, assim, que existe uma dificuldade. Eu passei por isso na Vivo, por exemplo. Eu lembro quando eu cheguei na Vivo, né, que foi um presente, assim, você vai cuidar então do IoT Accelerator. Eu falei, que porra é essa, né? Enfim, porra é essa? Tá, gente, deixa eu entender aqui. Não, o IoT Accelerator é pra evoluir. Desculpa, o IoT Accelerator é pra gente acelerar a integração de IoT nas coisas. Tá, que coisas? E aí você tinha um PPT que falava de várias coisas, só que não dizia nada. Aí, beleza. Gente, pede pra alguém me explicar aqui. E aí, case prático isso, tá? Cara, chegou um momento que eu falei assim, gente, me dá aqui. Eu não entendi nada, então eu vou desenhar o que eu acho que é. Beleza? Na hora que eu desenhei, nossa, finalmente alguém entendeu o que a gente tá fazendo. E isso foi uma grande virada pra mim, porque eu falei, nossa, sério que eu entendi? Porque eu achei que eu não tinha entendido nada. Que nem quando você acha que vai bem no processo seletivo. Sim. Né? Bombei e tal, e você não passa na vaga. E é naquele momento ali, eu meio que me consagrei. Falei, agora que eu entendi, então eu vou com essa visão daqui pra frente. E eu treinei 3 mil pessoas dentro da Vivo. Pra pensar desse jeito. Pra pensar em visão, com a visão ecossistêmica. Pra sair de conectividade, que era um chipzinho. Sim. Que não deixou de ser. Mas transformar ele, tirar o protagonismo dele e transformar ele num enabler. Pra quê? Pra experiência de um carro conectado. E quando você faz essa mágica, né, que pra mim, assim, foi um puta desafio, mas foi uma mágica, é você mostrar pras pessoas como que apertar o botão na hora certa de ativar ou desativar um carro faz diferença na cobrança que eu vou passar pro meu cliente. Se você não tem a visão do todo, você só aperta o botão. Então, as empresas pequenas, né, voltei lá pro mundo gigante, mas aterrissando aqui, elas têm os mesmos problemas que uma empresa grande. Só que, às vezes, ela não tem o pulo do gato. Sim. Né? Esse shortcut que é... E aí, chama especialistas de mercado, a gente está sempre, né, ajudando, mas a ideia é a gente conseguir trazer essa visão e essa questão de cultura
para quem tá o tempo todo ali. E assim, claro que tem meta para bater, eu também tenho, né? Mas como que você sai um pouquinho, muda a tua lente e volta com uma solução nova? Boa, muito bom. Vamos falar um pouco de você? Ai, meu Deus. Eu gosto de quebrar um pouco o roteiro. Mas já contei tudo, gente. Ai, meu Deus. Fala pra gente qual foi a melhor decisão profissional que você já tomou na sua vida. Insistir no mundo dos telecom. Quando eu falei que eu não ia nunca mais, quando eu saí da Claro, a Vivo me convidou e falou, cara, a gente quer você aqui para fazer inovação de verdade. E para mim foi uma grande virada de chave, né? Eu acho que eu tive algumas viradas de chave durante a minha carreira. A primeira, quando eu saí do Centro de Empreendedorismo do IBMEC, que eu era bem local, eu tava super bem com o que eu fazia, 2 anos e meio, dominava tudo, para ir para uma empresa americana e trabalhar global, reportando para Califórnia. Legal. Isso com 21 anos, né? Uhum. Então, na hora que você para, 21, tinha 22, enfim, por ali, 21, 22. E aí, o que acontece, gente, é que quando você se joga numa cadeira que você fala, pô, cara, eu queria ser analista júnior, mas de repente eu tô aqui, eu tenho que tomar decisão, budget de 2 milhões. Cara, 2 milhões de budget? O que eu faço com isso? Então, assim, não tem alguém para te ensinar ali, on the job, o que vai acontecer, né? Se você não tem mentores e tal. E isso também foi uma decisão. Eu escolhi algumas pessoas ao longo da minha jornada que foram me guiando e me ajudaram muito a estar aqui hoje, conversando com você, né, em alto nível, mas que me incentivaram muito a não fazer só mais do mesmo. E sempre que eu tô, né, liderando meus times ou, né, propondo algo novo, eu sempre falo, cara, traz a tua visão sobre o negócio. Porque essa aqui é a minha. A minha não é verdade absoluta. Então, eu acho que, sabe, deixar as pessoas usarem a criatividade, a ousadia também, para trazer essa autenticidade para o negócio faz muita diferença. Legal. E qual foi o maior investimento profissional que você já fez em você mesmo? Cara, ficar 1 mês fora de casa agora, entre China e Japão, foi um mega desafio, gente. Não só financeiro, né, obviamente. Mas, assim, foi um desafio porque, imagina, né, viajo desde 9 e tal. Sempre tive a oportunidade de viajar bastante a trabalho também, enfim. E quando você chega num país que tem uma dinâmica totalmente diferente, você tá se autodesafiando para encaixar naquilo ali. E eu não fui só pra imersão de 5 dias, que era nesse grupo, né? Eu passei 15 dias em um, 15 dias em outro. E assim, gente, eu fui pro Japão sozinha, tá? Isso é uma loucura. Meu Deus. Se vocês não estão com a dica certa, vocês vão gastar muito dinheiro, porque só pra ir do aeroporto até o hotel dá quase R$2.000. O quê? É. Ninguém usa carro, só acho que bilionário, nem milionário usa. Então, é o tipo de coisa que você não pode ir desavisado. E eu, como eu decidi tudo em cima da hora, o que aconteceu? Eu cheguei lá, falei, não, pô, vou estar cansada e tal. Não, pega o bus. Pega o bus, senão você vai queimar todo o budget ali da tua viagem. Tipo, pegando táxi, e, enfim. Óbvio que eu tive algumas dicas valiosas aí, né, de uma pessoa próxima. Mas a ideia realmente é, assim, se jogar no novo, né, enxergar possibilidades e se desafiar também no teu autoconhecimento. Porque chega uma hora que você não aguenta nem mais falar inglês, por mais fluente você seja, né? Você não aguenta mais comer na China, pato, frango, porco. Você já fica assim, puta, vou comer o quê? McDonald's. McDonald's também não era tão bom. Aí você, o que eu vou comer? Eu passei fome na China. Uau. Então, assim, são coisas que você vai se desafiando e você tem que manter a cabeça no lugar. Você vai fazer o quê? Tá do outro lado do mundo. Ah, vou voltar. Passagem cara e tal. Legal. Qual foi o líder mais importante, ou a líder mais importante que você já teve na sua vida? Ai, que pergunta difícil. Eu tive muitos bons líderes. Tá bom, vai. Pode ser mais de um se quiser. Sempre, né? Gente. Não. Eu tive, nossa, líderes muito bons. Eu acho que o primeiro que me identificou e me fez dar uma virada de chave foi Marcelo Salim. Marcelo Salim foi meu professor de empreendedorismo. O cara que me descobriu quando eu estava lá no mercado financeiro. Olha só. E era aluna do IBMEC. E ele falou, você não quer assumir o centro de empreendedorismo do IBMEC comigo? Não, porque a gente está falando de empreendedorismo. Então eu falei, meu, o que você está fazendo? E não sei. Quero. E ali, pum. Por quê? Porque se dependesse dos meus pais, pela minha mãe eu iria para o setor público e pelo meu pai, mercado financeiro. E eu fiz o quê? Agradei eles na época de estágio. Graças a Deus eu fugi disso, né? E fui realmente para o mundo que eu queria, que é esse mundo mais de criação, de inovação, transformação digital. Legal. Então o Salim teve um papel muito importante para mim. Até hoje, né? Eu gosto muito dele. Que bom. Ele vai assistir com certeza. Espero que sim. E como você... Bom, você já deu algumas dicas aqui, mas como que você aprende?
Cara, eu aprendo o tempo todo. Eu tô sempre me estimulando, sempre mudando a forma como eu faço as coisas. Mas eu leio bastante. E leio, tipo, desde uma Fast Company, uma Wired, cara, Neofeed. Aprendo muito com o Neofeed. Amo ver o empreendedorismo, né, assim, fulminante no Brasil, crescendo. Mas eu aprendo muito com as referências que eu tenho também, né, tipo de pessoas, assim. Então, eu aprendo muito com a Liz, que é uma CIO que transformou vários mercados aqui no Brasil. Minha sócia, inclusive, né, uma mulher referência, né, liderança feminina. E tô sempre em evento. Evento é um negócio que abre muito a minha cabeça. E eu consigo trazer aquilo pro meu mundo, sabe? Entendi. Então, tanto nas interações que eu tenho, né? Então, assim, eu tô aqui porque eu conheci a Má num evento no LinkedIn. Né? Isso é muito legal, porque as coisas vão fluindo, você tá movimentando. Então, você tem que movimentar, tem que ter agenda de networking. Eu faço isso desde sempre, até dei uma parada agora porque eu tava viajando também. Sim, sim. Mas nessa mesma viagem que eu falei da China, cara, eu fiz muito networking bacana. Vários C-levels, tipo, você tá pensando quais empresas que tinham lá. Tinha gente da Ambev, tinha gente da Natura. Então, você vê pessoas, assim, muito diferentes, gerações diferentes, querendo te ensinar e você querendo aprender. Legal. Pessoas mais novas da XP também. Boa. Então, eu tô sempre vendo vários mercados e não focada só no meu. Sim. E qual livro ou livros que mais te transformaram profissionalmente? Olha, que me transformaram profissionalmente é difícil, que eu gosto de ler, né? Tem um que assim, ele é mais técnico, mas ele traz muito a minha visão sobre o negócio, então, super bacana, que é do Mart Kahan, que é o Inspired. Legal. Esse, pra quem é produteiro, marqueteiro e gosta de Martech, né, tem que ler. E um que também foi me ajudou muito a pensar diferente, chama Essencialismo, né? Eu li. Que é do Greg McCall. Sim. Se eu posso dar uma dica de um terceiro livro também. Claro. Que eu tô pra ler agora, é o How to Stop Worrying and Start Living. É uma coisa assim. É do Dale Carnegie. Acho que é Dale Carnegie. Não sei. Legal. Esse eu vou começar a ler agora. Eu acabei de ganhar e quero ler. Muito bom. Bom, muito obrigado. Foi maravilhoso ter você com a gente. Pelo menos alimentou muito a minha vontade aqui de ir para a China. Espero que no ano que vem isso aconteça. E as portas estão abertas aqui para você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, tá, gente. Foi ótimo estar com vocês também. Obrigada, Rafa, pelo espaço. E Má, pela indicação. Boa. Marcela Merigo, muito obrigado. Nossa diretora de SEO. Pessoal, isso aí. Aquele clichêzão, mas de sempre, se inscreva aí no nosso canal, isso vai ajudar muito a gente a alcançar outras pessoas, a gente a ajudar outras pessoas. Eu sempre falo isso aqui, cara, a gente gasta aqui uma grana, a gente investe tempo, o tempo dos nossos convidados e convidadas é tão corrido e essas pessoas chegarem aqui para dividir aquilo que elas já aprenderam, né, com uma única intenção de dar, né? Não necessariamente... vão ter com certeza retorno, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mas a nossa intenção é essa, é fazer com que você, a cada final de episódio, se sinta transformado de alguma forma, impactado para colocar em prática alguma coisa, seja na sua vida profissional e até pessoal também. Né? Então se inscreva, mande esse link desse vídeo aí no YouTube, se você está nos assistindo ou nos escutando no podcast, manda aí para a galera que você conhece, nos ajude a ajudar outras pessoas aí também, tá bom? Obrigado, mais um NPcast na conta, milhões, valeu! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquez e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.